Nada é por acaso. No capítulo de hoje, nós vamos ver os bastidores extrafísicos das guerras físicas do Orbe. Como draconianos e seus agentes umbralinos manipulam os líderes políticos e de facções a culminarem em guerras bélicas na crosta terrestre, na crosta física. Vamos ver também como a luz irá agir para desarticular e evitar um colapso do atual sistema político mundial, para que não venha comprometer os planos da espiritualidade superior e causar uma crise humanitária e espiritual sem precedentes. Sejam bem-vindos ao 21º capítulo da série A Guerra Astral, que tu pode assistir qualquer episódio independentemente e aprenderá muito. Pessoal, quem acompanha aqui a série viu que esse capítulo simplesmente está no timing perfeito. Parece até programado pela luz. E deve ser. Quem está acompanhando a série, quem também adquiriu o livro, acompanha conosco, sabe que o livro veio no dia que este tema veio, na hora certa. O link do livro está aqui na descrição, caso tu queira adquiri-lo para acompanhar também aí de casa. Porque agora nós vamos ver as estratégias da luz. Porque a estratégia arquitetada pela espiritualidade superior, visando o desenvolvimento de operações de combate às ações das trevas, foi dividida em diversas etapas, todas igualmente importantes e associadas entre si. Para cumprir uma das etapas previstas, duas falanges de guardiões se juntaram para formar uma grande equipe coesa e especialmente capacitada. Macbérios e a falange dos Obreiros da Noite se associou à equipe Dark, que é a força-tarefa feminina do astral, comandada por Vanya, para juntos combaterem as sombras. Uma falange do mal, combaterem os sombras, que é uma falange do mal, a serviço, olha só, do temível mago negro Zirov. Nós já estamos falando de um novo personagem das trevas, real, narrado no livro, psicografado, A Guerra Astral de José Andrade Filho. Zirov é agora o mago negro em questão dos nossos estudos, e ele está envolvido com organizações draconianas, porque os sombras formam uma organização de numerosos draconianos. Atualmente, nas regiões trevosas do astral inferior, no umbral grosso, na subcrosta e na crosta terrestre junto aos encarnados. As suas práticas são diversificadas, como obsessões, vampirizações, assédios psíquicos personalizados, ferozes ataques contra instituições de auxílio e misericórdia, campanhas de desmoralização de atores atuantes nas práticas do bem, punições espirituais executadas por meio de subjugação, da escravização e da tortura de desencarnados, e também até mesmo de encarnados que estão inconscientes dormindo aqui no plano físico, dentre outras tantas atividades hediondas e antiéticas. E se fala até dos dragões do mal. Aqui no canal a gente já fez um vídeo sobre os dragões, do livro Os Dragões. Lá a gente falou mais sobre isso, mas aqui eles vão falar também. Os sombras, normalmente, não atuam em grupos, hostes ou falanges. Eles são individualistas e agem sobre objetivos específicos. Pessoal, nós vamos conhecendo realmente o que acontece no astral planetário inferior, onde acontecem as guerras astrais, que vão refletir, é claro, a ponta do iceberg aqui, as guerras físicas, e que infelizmente nós estamos vendo no orbe acontecendo, que torna-se a realidade. A desculpa física chega. E eles obedecem a chefias de inteligências extrafísicas elevadas na hierarquia das trevas. Geralmente o mago negro, mas alguns recebem ordens e se reportam diretamente a um draconiano, elo com os dragões do mal. Seres diabólicos presos magneticamente nas regiões abissais do umbral grosso, viu só? Presos magneticamente, de tão densos que eles são, eles ficam presos nessas zonas densas. E os sombras angariaram relativo respeito de outras inteligências do mal devido à sua atuação em bem-sucedidas ações e eventos desencadeados em âmbito mundial, em especial as guerras, cujas repercussões se tornam fatos de extrema gravidade, com prejuízos enormes para o progresso e evolução física e espiritual da humanidade terrestre. A gente também fala bastante aqui no canal que todos esses movimentos das sombras, a luz contorna e utiliza para o bem. A gente já entendeu isso em outros vídeos. E tem inclusive predadores astrais, porque são reconhecidos no astral inferior, os sombras, como representantes de uma casta superior de artífices do mal, portadores de intenso poder de influenciação maléfica e magnetismo negativo. Triste,
São predadores espirituais e, como hienas, observam cada atitude, identificam as fraquezas e atacam suas vítimas na primeira oportunidade sem piedade. E realmente muitos ainda atingem a forma animal, né? Os que se falam dos seres animalizados. Existem de fato, acabam assumindo a forma a qual se veem ou atuam tal qual. Seu sistema de influência aproveita oportunidades e aberturas concedidas, não só por nós, né? Mas também por governos de países totalitários, onde um ditador governa com mão de ferro e utiliza preponderantemente a violência, a crueldade e o uso de forças em práticas, né, violadoras dos direitos humanos, que objetivam eliminar opositores e neutralizar compatriotas dissidentes, né, para perpetuar nos poderes transitórios da Terra. Eles atuam nos governos, né, para terem uma repercussão ainda maior do que praticam. E o incessante abuso de poder permite que os sombras possam induzir seus fantoches encarnados ao cometimento de crimes hediondos contra a humanidade, influenciando massacres que envolvem ódio racial, político ou religioso, né? Foi interessante que ele disse assim, ó, que as pessoas que abusam do poder entram em ressonância, foi o que eu entendi aqui, né, com esse tipo de acesso obsessor, né? Porque a gente vai ver mais tarde que nada é por acaso, né? Que as pessoas só fazem aquilo que elas são fazíveis. Se uma pessoa é influenciada a fazer algo que a moral dela não permite, ela não vai fazer. Só se a pessoa está similarmente na vibração com os obsessores. O que a gente vai ver que acontece, inclusive, são fabricados pessoas para chegarem a esse ponto, que sabem que podem chegar a esse ponto. Porque eles alimentam das emanações, eles se alimentam, né, os sombras, todas as entidades negativas, né, mas esses em especiais, se alimentam das emanações decorrentes da crueldade, da violência e das energias negativas geradas pelo medo. Né? Claro que se alimentam disso. Assim como nossos corpos de dor. Tudo aquilo que a gente sofre, a gente alimenta. E ele vai querer sofrer mais para se alimentar mais. Né? E assim também no plano extrafísico. Esses seres se alimentam das emanações decorrentes da crueldade. Óbvio, eles são assim, né? Da violência, das energias negativas geradas pelo medo. Então agora eles até têm mais alimento na humanidade se ela gera mais medo com esses acontecimentos, né? E que essas energias servem de estopim para o desencadeamento de revoltas e guerras fratricidas, das mais longas e duradouras. Promovem perseguições implacáveis aos inimigos potenciais e declarados de suas causas. Mas agora vamos falar um pouquinho dos obreiros da noite, a nossa falange da luz, né? Macbérios e sua equipe de obreiros da noite se dirigiam a um país asiático cujo governante, um ditador, há muitos anos no exercício do poder, está sendo influenciado a provocar os seus opositores para gerar uma crise humanitária. Desafiando nações inimigas, ele objetiva criar um clima de tensão e incertezas, propício para a conturbação mundial. O ditador em questão vem de uma linhagem de tiranos, todos influenciados mentalmente pelos sombras, que os controlam por meio de artefatos eletrônicos, os famigerados chips mentais, que a gente já estudou em outros episódios. Inclusive, a gente visitou os laboratórios umbralinos no baixo astral, onde eles são fabricados, né? Então, esses governantes possuem até a introdução desses chips de subjugação psíquica, que já vem neles desde cedo, vocês vão ver. Produzidos nos laboratórios científicos das trevas e inseridos no cérebro astral, né, no paracérebro destes governantes. E lá no palácio governamental, a gente está discutindo que a tecnologia diabólica foi capaz de criar ramificações que penetram e se infundem aos elementos constituintes do sistema nervoso central do ditador, criando uma espécie de parasitismo que se nutre das energias vitais do encarnado e, paulatinamente, foi assumindo uma coparticipação nas funções cerebrais da vítima, cujas ações e comportamentos são induzidos e controlados pelas inteligências invisíveis que os guiam para os desatinos escabrosos e as decisões translocadas que podem provocar confusão, caos e guerras. Não há dúvida, né, pessoal? As pessoas, quando estão no ponto disso, quando estão, como eu digo, né, quando são fazíveis disso, elas recebem empurrões do lado de lá, né? Vai para tudo que elas são capazes de, através delas, canalizar. Nas proximidades de um palácio governamental de um determinado país asiático, havia um extenso bosque de ciprestes centenários,
com suas folhas orvaladas pelo sereno da noite, e foi naquele local que Macbérios se encontrou com Vanya, a comandante da equipe Dark, a força-tarefa feminina do astral. E começou o papo da luz ali, né? Os dois grupos vanguardeiros do astral. Salve, companheira de luta! Pois é, eles lá estão na luta, né, pessoal? Não que essa frase seja assim muito boa para se dar oi. Mais uma vez nos reunimos para cumprir uma importante missão. Salve, Macbérios! Está feliz ou descontente com a associação? Perguntou a Vanya sorridente como sempre. Continuou a Vanya, trago informações sobre a atuação das sombras, que agem sob o comando nefasto de Zirov. Zirov e os sombras trabalham juntos? Reagiu Macbérios incrédulo, né? O Mago Negro e os sombras. Sim, aquele Mago Negro não cansa de nos surpreender. Agora conseguiu realizar uma proeza. Na verdade, uma aberração escusa. Pactuou com seres draconianos que sabiamente agem em nome dos dragões, do mal, e juntos pretendem formar uma egrégora energética negativa, específica para envolver os atores oportunistas de algumas nações do mundo em um manto de hipocrisias e mentiras políticas com o nítido objetivo de criar tensão e crise, e quiçá, um conflito bélico. Estão utilizando técnicas de obstrução mental e contínua inserção de pensamentos desajustados cíclicos de empoderamento para os conduzir a ações desagregadoras. São terríveis, né? Imagina o karma desses, né? Eles vão ter que ir para algum planeta do exílio, depois de exilados, eles vão ter que ir para algum planeta do exílio até se tornar um Chico Xavier da vida, para compensar o mal praticado, né, no passado. Os líderes envolvidos camuflam suas reais intenções, alegando fins pacíficos para suas decisões escusas, mas, na realidade, seus propósitos execráveis estão escondidos sob o manto da paz. Mas eles fizeram uma descoberta, porque eles objetivam inicialmente a nuclearização das nações, alegando necessidade de produção energética. Mas irão logo promover um desdobramento para atingir o estágio seguinte. Isso já vem acontecendo, né? A construção de artefatos bélicos de potencial de extermínio em massa, para criar caos generalizado, e o cenário propício à implantação do Império da Escuridão na crosta terrestre, né? Infelizmente isso não vai acontecer, porque a gente vai ver os planos da luz para isso. Sim! Né? Esta série, nós vemos os dois lados da história. Nós estamos conhecendo o lado obscuro. Logo mais vamos ver os planos da luz, porque a luz contra-ataca. Vocês vão ver. Mas o que a equipe descobriu? Disse que, apesar de normalmente atuarem sozinhos, encontramos várias sombras no interior do gabinete do governo do país asiático, trabalhando em sintonia com os governantes e exercendo uma forte influenciação coletiva em todos os integrantes do gabinete e do Conselho de Guerra. É por isso que eu digo, porque a gente tem que rezar para os governantes políticos, né? Geralmente a gente envia emanações de crítica, não sabe o que faz, é por causa dele esse buraco, não sei o quê. Para eles é os que mais a gente tem que rezar, porque pode ter certeza que eles são os mais obsediados. Não só obsediados encarnado a encarnado, né? Que todos os encarnados enviam suas vibrações, mas os desencarnados estão loucos por aquela posição de controle e poder para poder manifestar suas ações nefastas, né? Então eles precisam de muita oração, todos os governantes e políticos, né? Muitos podem pensar que eles não merecem, mas são filhos de Deus. E diz que principalmente sobre os militares da alta patente, né? Identificamos no local o rastro magnético de Zirov, conhecido como Mago Negro Draconiano, que se encarregou pessoalmente da tutela do velho ditador da infeliz nação. Vocês viram, pessoal? Está deixando claro que os governantes políticos estão sob influências de magos negros. Bem claro, né? Ele vampirizou suas energias vitais para debilitá-lo. Depois transferiu intensa carga energética tóxica e pestilenta para induzir o aparecimento das inúmeras enfermidades que o acometiam e o levaram ao desencarne prematuro. Com o afastamento do velho pelas portas da morte, Zirov prometeu a ascensão do seu primogênito ao poder, um espírito perverso que fora desde tenra idade obrigado a presenciar as atrocidades do pai. O mago Zirov realizou manobras políticas para afastar e aniquilar os rivais e pretendentes ao cargo máximo da nação e, em seguida,
permitiu que os sombras assumissem suas posições de manipulação vigorosa e impetuosa nas questões políticas, sociais e humanitárias de diversos setores governamentais. Mas tudo sob a orientação do mago, relatou Vânia. Eles ficaram boquiabertos. E qual a situação atual? Indagou Macbérios. A sua preparação iniciou-se ainda na infância e com o propósito já definido de assumir o poder. Né? Quem aí compara com outros governos aqui da Terra. Agora, o serviçal do poder, Zirov, poderá dar prosseguimento às suas ações, cuja articulação insidiosa encontra-se em vigor e está próxima de obter êxito, motivo pela qual precisa ser desarticulada para evitar que um colapso do atual sistema político mundial possa comprometer os planos da espiritualidade superior e causar uma crise humanitária e espiritual sem precedentes, relatou Vânia. Então, no próximo episódio, nós vamos ver quais são os planos da luz para desarquitetar todo esse plano das trevas, né? E não gerar crise humanitária para nós. Te espero no próximo episódio.